Alô, você amiga, você amigo do programa Hora da Prosa. Estamos recebendo hoje um convidado que é professor de História e que fez uma pesquisa muito interessante sobre as origens e a rebeldia na Jovem Guarda. Lançou um livro há uma semana e está fazendo um grande sucesso entre os amigos, os leitores da editora Pouco Acesso, enfim. Nós vamos falar muito sobre o livro do Devani daqui a pouco. Então, com vocês, professor Devani Maggi. Devani, diga para o nosso povo quem é você e o que você andou fazendo até chegar aqui. Bem, o meu nome é Devani Maggi, eu nasci em Minas Gerais e aos 7 anos aproximadamente, minha família veio morar em Santo André, em São Paulo. E aqui aqui eu estudei, aqui eu trabalhei, né, e aqui eu me formei também. Né. O meu casamento foi em Minas, né, com que eu casei, mas fui morar em Santo André e aqui tive filhos e tudo mais. Tudo bem. Devani, você, nessa sua trajetória, quando você veio para Santo André, você estudou onde? O que você cursou? Então, eu estudei o primário, ou o que nós chamamos hoje de Fundamental 1, eu estudei no Valdomiro Silveira, né? É uma parte dele até o 5º ano, e depois do 5º até o 4º ano, desculpa. É que às vezes eu me confundo um pouco, porque as épocas mudaram, os estudos mudaram. Então vamos começar de novo. Eu estudei o Fundamental 1 no Valdomiro Silveira e no Homero Tom. Tá? Aí depois, da quinta até a 8ª série, eu voltei a fazer no Valdomiro Silveira de novo. Depois eu comecei a fazer o profissionalizante, que era estudo de computação e tudo mais. Eu comecei no Clóvis Bevilacqua, né? Daí eu não terminei. Infelizmente, por vários motivos, eu tive que ficar muito tempo sem estudar. Foi só aos 40 anos que eu voltei a estudar de novo, que eu fui fazer o supletivo na Escola Avanço, né? De lá eu entrei em letras na Fundação, né, aqui de Santo André, só que no primeiro bimestre eu já descobri que minha praia não era letras. Eu não tinha muito a ver com aquilo, eu ia ter muita dificuldade. Então eu voltei para a área que eu realmente me sentia bem, que eu me sentia seguro, que era História. Então lá na Fundação eu prestei História e há 2 diplomas que eu tenho lá. Eu tenho o diploma de licenciatura, que eu posso dar aula, e o diploma de bacharelado, que me torna um pesquisador. Muito bem, Devani. Nós temos trajetórias bastante parecidas. Eu também estudei no Valdomiro Silveira. Aliás, entrei no Valdomiro Silveira quando ele foi inaugurado em 1965. A escola era um barracãozinho, 2 barracões, na verdade. E também fui para o Homero Tom fazer o ginásio no Homero Tom. Que coisa. Depois eu fui fazer Senai, enfim. Tive uma trajetória como metalúrgico e também fui para a faculdade na Fundação Santo André aos 35 anos de idade. Quase. Uma trajetória muito parecida. Aliás, que era bastante comum entre os rapazes da nossa geração, né? Muita gente fez isso. Mas então, você foi para a Fundação, se formou em História, e aí você foi trabalhar, você foi professor, é isso? Então, mesmo em 2004, eu já comecei a ministrar aula. Né? Então, durante 10 anos, eu fui professor eventual. Né? E aí, em 2014, eu consegui me efetivar na rede pública. E eu fiquei muito tempo, nesse período que eu fui efetivado, eu fiquei um tempo muito grande no Fioravante de São Paulo. Né? Eu fiquei até mais ou menos... deixa eu ver, 2021, 2022, por aí, né? Foi quando eu tive um problema de saúde e acabei prematuramente me aposentando. Ok. Devani, você, pelo que eu percebia, via no ônibus, por exemplo, lendo, você era uma das poucas pessoas que
andava lendo no ônibus, na rua. Eu sei que você é um leitor contumaz. Como que você vê o fato de que a garotada de hoje tem uma verdadeira ojeriza aos livros, à leitura? O que você pensa sobre isso? Você que trabalhou com bastante jovens aí na sua carreira profissional. Então, deixa eu dizer uma coisa. Acontece que a leitura, ela sempre foi, como é que eu posso dizer? É proporcional. Certo. Então, é o seguinte, o número de leitores, ele é proporcional, né? E nunca houve uma época, eu não, pelo menos eu não vi, eu não li, ou coisa parecida, ouvi falar, uma época assim que você teve mais de 50, 60, 70% da população lendo, né? Então sempre foi uma coisa proporcional, você sempre teve um grupo relativamente pequeno para ler. Bem, o que acontece com essa geração agora? Não é que eles não leem, eles leem. Só que eles leem no celular. Eles leem as mensagens, eles leem uma série de coisas. Né? Até a revista eles leem, livros eles leem, entendeu? Então, só que o número de leitores diminuiu. Isso é um fato. Né? Segundo uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo, nos últimos anos o Brasil perdeu 7 milhões de leitores. Né? Diminuiu. A causa dessa diminuição é que a internet ela surgiu, o celular veio, o celular surgiu. Então, isso afastou as novas gerações dos livros, das revistas, dos jornais físicos. Né? Então, é uma coisa que a gente pode dizer assim que talvez está caminhando para acabar. Você no futuro talvez não tenha mais que nem jornal. É muito difícil você encontrar uma banca que vende jornal ainda. Eu acho que eu sou um dos poucos que ainda leem, né, jornal. Alguns dias durante a semana eu pego a Folha de São Paulo, eu leio, recorto, né, eu faço resenhas dos assuntos e tudo mais, né? Mas são coisas assim, o próprio livro, o próprio jornal, a própria revista, são coisas assim que a gente está vendo que cada ano que passa diminui mais a postura dele, a feitura dele física, né? Então fica mais ligado na internet. Muito bem, mas você continua lendo bastante. Não, eu sou um viciado em ler. Eu leio no ônibus, eu leio almoçando, jantando, eu leio andando. Eu peguei um costume, né? Eu desenvolvi uma capacidade muito grande de andar a cidade inteira lendo, né? Sem tupicar, sem bater em poste e sem atropelar nenhum carro. É um costume que eu tenho há muito tempo. Como eu tenho muita coisa para ler, eu leio livro, eu leio jornal, eu leio revista, eu leio gibi, então é muita coisa. Então eu tenho que aproveitar todos os momentos possíveis para eu poder ler. Perfeito. E nessa sua leitura, para concluir o curso de História, você escreveu uma monografia sobre as origens e a rebeldia na Jovem Guarda, certo? Que a gente acabou de transformar neste livro aqui. Origens e Rebeldias da Jovem Guarda, do Devani Maggi. Fala um pouco como é que foi esse seu trabalho de conclusão de curso e o que te levou a escrever sobre a Jovem Guarda. Pois então, como eu falei, o meu curso, por sorte, por muita sorte, a gente tinha licenciatura e bacharelado. Não é todo curso de história que apresenta isso, entendeu? Então, com uma sorte tremenda, eu fiz esse curso na fundação. Confesso a vocês que, a princípio, eu resisti. Eu tenho o costume de, às vezes, resistir a alguma coisa, me rebelar contra determinada coisa, mas com o andar da carruagem, quando eu vejo que aquilo é bom e que aquilo vai me fazer bem, me fazer crescer como pessoa, eu revejo os meus valores em relação a isso. Pois bem, para você concluir o curso de bacharelado, você precisava escrever uma monografia, defender uma tese, ou, em outras palavras, escrever um livro, certo? Bem, na época que eu estava terminando, que eu tinha que fazer esse livro, eu estava com dificuldade para achar o assunto, né? Porque eu tinha que pegar um assunto que eu gostasse, que eu tinha um certo domínio e que eu tivesse uma certa facilidade para poder fazer aquele trabalho, entendeu?
Então, o que acontece? Durante uma aula, né, a gente conversando sobre música, sobre uma série de coisas, um dos meus amigos de curso levantou a lebre de que a Jovem Guarda era um movimento alienado, que era um movimento vendido para os Estados Unidos, e que não tinha nada de rebeldia, e que não tinha nada de nada. Bem, na hora eu já me toquei disso, porque eu sempre gostei do movimento Jovem Guarda. Foi um movimento que eu peguei no finzinho dela, peguei já na saideira, mas que me influenciou bastante, né? Que me levou a ouvir Beatles e música em geral. Né? Então eu resolvi fazer o trabalho sobre a Jovem Guarda. E resolvi fazer o trabalho de um outro prisma, né? Buscando, tentando provar por que ela foi um movimento revolucionário, né? E também, como eu comecei a ler vários livros sobre a Jovem Guarda, eu notei que eles não abordavam as origens mesmo, sabe? Eles não foram mais profundamente nas origens. Porque a origem da Jovem Guarda você não pode dizer que é só rock, tá? Você precisa, a Jovem Guarda ela é formada também da música popular brasileira, né? Porque o Roberto Carlos era apaixonado por música brasileira, né? Ele sempre quis pertencer à MPB, né? E ele adorava o João Gilberto. Então eu resolvi fazer a história do rock, a história da música popular brasileira, e aí sim contar a história da Jovem Guarda. Muito bem. Eu vi no final do seu livro que tem uma referência bibliográfica aqui bastante ampla. Eu nem imaginava que tinha tanta coisa assim sobre Jovem Guarda. Você chegou a assistir os programas da Jovem Guarda? Porque na época você deveria ser, assim como eu, você devia estar naquela fase ali chegando à infância, entrando na pré-adolescência. Como é que foi o seu relacionamento com a Jovem Guarda? Então, não vi. Infelizmente, não assisti nenhum programa na época. Tudo que eu assisti foi bem posteriormente, né? Demorou muito para ver isso, né? Primeiro que minha família era extremamente pobre, a gente era muito pobre, a gente não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, né? Então, não foi assim que eu tive o meu contato. O contato que eu tive foi na casa de uma vizinha, né? A gente chegou aqui em Santo André, a minha família conseguiu alugar uma casa na Vila Guarani, né? E lá tinha uma vizinha que tinha Rosa, né? Chamava Rosa, ela lavava roupa para fora e tudo, e infelizmente ela já faleceu, e tinha rádio na casa dela. E aí foi lá que eu ouvi o Obladi Obladá, pela primeira vez. E aí foi amor à primeira nota musical, né? E depois, com o tempo, foi que eu fui descobrindo mais, na década de 70, fui descobrindo mais cantores, o Roberto Carlos, fui descobrindo a Martinha, a Valdirene, a Vanderlei, a Vanusa, etc. Né? E do grupo todo da Jovem Guarda, a minha cantora preferida continua sendo a Martinha. Né? Me apaixonei por ela à primeira vista. Né? E o cantor preferido não era bem assim da Jovem Guarda, alguns consideram até meio brega e tal, mas o meu cantor preferido na época era o Paulo Sérgio. Gostava do Antônio Marcos e tudo mais, do Vanderlei, do Jack, mas o cantor que fez a minha cabeça na época foi o Paulo Sérgio. E o Ed Carlos, que cantava o Brasil Bradá dos Beatles, e isso aí. Mais uma coisa que temos em comum. Você disse que ouvia a Jovem Guarda na casa de uma amiga. Nós temos duas amigas em comum, que são a Isaura e a Marlene. Eu, nessa época, eu assistia a televisão na casa da Isaura e da Marlene. São, até hoje, minhas duas amigas de infância. Eu era muito empolgado. Além de assistir televisão na casa delas, ainda brigava. Caramba! A gente brigou muito durante a infância. Então, é legal. Isaura e Marlene, elas me chamam de inimigo de infância. Eu as chamo de inimigas de infância. Mas são duas pessoas que são muito queridas. Então, deixar aqui, vai deixar um abraço aqui para a Marlene e para a Isaura. Mas, voltando a falar de Jovem Guarda. Você, quando fala das origens aqui, você fala bastante sobre, além da bossa nova, você fala de vários artistas norte-americanos que cantavam pop music, rhythm and blues e rock and roll, né?
e música country também, né? Tudo isso entra na origem da Jovem Guarda? Então, olha só, como eu falei há pouco, eu resolvi colocar aqui é as origens da Jovem Guarda. A origem da Jovem Guarda está no rock, está na música popular brasileira. O rock, ele também é feito de junções, tá? Ele é feito de mistura. Então o rock, ele para ser o rock, ele teve o rhythm and blues, tá? O rhythm and blues nada mais é do que o blues mais eletrificado, cantado mais alto, tocado mais alto, né? Mas ele vem do blues, o rhythm and blues vem do blues. Outra coisa que faz parte do rock, que vai fazer parte das origens do rock, é o country west, né? O country, que era a música do vaqueiro, das fazendas, e o west, que era a música do pessoal das montanhas e tudo mais, né? Então você vai ter, a origem do rock, você vai ter o rhythm and blues, vai ter o country west, e vai ter uma música que vai ser, que eu chamo de a cereja do bolo da formação disso, que é a rambaneira. A rambaneira é uma música cubana. Tá? Então essa música ela nasce em Cuba, que também vem dos negros, né? Migra para os Estados Unidos e lá, junto com o Rhythm and Blues e com o Country West, né? vai formar o rock, certo? Então o primeiro rock que vai nascer no mundo vai ser de um cara chamado Bill Haley. Em 1953 a música chama Crazy Me Crazy. E por que um monte de gente além de mim considera ela como o primeiro rock feito? Porque é nela que tem todos os ingredientes que faz a música do rock. Contra o blues, contra o oeste e a habaneira. E a música brasileira, ela vai nascer também de vários ritmos aqui. Então você tem o Ludum, que é a música negra, dos negros que foram trazidos para cá como escravos. Essa música, ela era tocada na época da escravidão, e os brancos iam lá e ver os negros dançando, cantando aquilo lá no terreiro. E o que acontece? A música era extremamente sexual. Tá? Os historiadores na época, eles definem a música, assim, o espetáculo, como se fosse uma relação sexual ao vivo, em cores. Né? Então, só que eles gostavam, assim, mas a gente não pode levar isso lá para a corte. Né? Nós precisamos lapidar essa música. Então eles lapidaram essa música, levaram para a corte, né, onde o pessoal nobre tinha, né? E ali ele se misturou com a modinha. Né, com a modinha, que era a música que vinha de Portugal. Junto ao lundu, modinha, e a rabaneira é que vai formar a música popular brasileira. Como é que entra a rabaneira nessa história? A rabaneira ela vai para Portugal e de Portugal ela migra para o Brasil. Então aqui o lundum, a modinha e a rabaneira que vai ser as raízes, a essência da música popular brasileira. Então é tudo isso que depois vai ajudar a nascer a Jovem Guarda no Brasil. Muito bem. Devani, havia, na época, uma espécie de disputa entre a Jovem Guarda e o pessoal da MPB. Teve acontecimentos como a passeata em São Paulo, contra a guitarra. Comenta um pouco isso, que eu sei que você estudou essa passagem aí no seu trabalho. Então, é aí que entra a parte da rebeldia da Jovem Guarda. Então, a Jovem Guarda, a gente não pode esquecer que foi criada. Ela foi criada. Tá? Na época, a Record passava os jogos do Campeonato Paulista. Né? E aí os times, eles começaram a achar que as pessoas deixavam de ir no estádio para assistir o jogo para ficar em casa para assistir na televisão. Então, os caras pegou e falou assim, vamos tirar os jogos da tarde de domingo, né, da televisão. E aí ele falou assim, o que nós vamos colocar no lugar? Né? Foi nessas que uma pessoa na época lá pegou e falou assim, olha, por que a gente não coloca um programa de música jovem? Isso na Argentina está acontecendo, vamos fazer a mesma coisa aqui. E aí os caras chegou a falar, beleza, então vamos fazer. Mas quem a gente vai chamar para liderar o programa e tudo mais? Vamos chamar a Celi Campelo, que a Celi Campelo antes, ela era a grande rainha da música jovem aqui do Brasil, né? Só que ela já estava casada, já estava num outro patamar e ela não aceitou. Chamaram o Roberto Carlos. E aí falaram para o Roberto Carlos, olha, a Celi não vem. Como é que nós vamos fazer? Aí ele falou, posso convidar algumas pessoas que eu gosto, que eu conheço? Eu pode. E aí é nessas que ele vai chamar a Vanderleia e vai chamar o Erasmo Carlos para liderar o programa, certo? Bem, quem vai dar o nome
Jovem Guarda, o programa, vai ter um rapaz que ele é socialista, ele era comunista, entendeu? Então ele vai tirar o programa Jovem Guarda de uma frase do Lenin, né? Por aí já começa uma certa rebeldia, porque ele depois vai participar da fundação do PT no futuro, sabe? Ele era um rapaz realmente de esquerda. Então o programa já nasce de uma pessoa de esquerda. Pois bem, o que acontece? Surge o programa, né? E aí esse programa começa a ganhar vida própria, começa a ganhar característica, ele começa a se encorpar, né? Porque todo mundo todo mundo com personalidade forte. O Roberto Carlos tinha uma personalidade muito forte, o Erasmo tinha, a Vanderleia também tinha, e quem veio, os convidados também tinham, né? Então o programa ele se incorpora, ele fica com uma postura bem mais forte, certo? Pois bem, o que acontece? Eles começam a usar cabelo comprido, né, que não era uma coisa comum na época. As meninas começam a usar mini saia, né? Os rapazes usando camisa colorida, usando um monte de bracelete, anéis, joias, que não era muito comum também entre os rapazes, né? E usando a guitarra, certo? E isso começa a incomodar um pouco esse pessoal da Bossa Nova, que eles começam a acusar a Jovem Guarda de ser alienada, de não respeitar os valores do povo brasileiro, etc, etc, etc e tal. E aí que a Elis Regina vai liderar uma passeata contra a Jovem Guarda e contra a guitarra, né? Vai ser ela, o Jair Rodrigues, Geraldo Vandré, o Gilberto Gil, que depois vai se arrepender, uma série de pessoas, certo? E que vai fazer todo esse auê aí, contra a Jovem Guarda. Outra coisa que determina como que a Jovem Guarda foi revolucionária é as origens desses três, tá? Tanto o Roberto, quanto o Vanderleia, quanto o Erasmo Carlos, a origem deles era humilde, né? O Erasmo Carlos era filho de mãe solteira, ela trabalhava e dormia na casa dos patrões dela. A Vanderleia veio de Governador Valadares, Minas Gerais, estudou só até o 4º ano primário. O Roberto depois foi fazer científico. Então, eles eram um pessoal que não tinha acesso a um monte de coisa que o pessoal da Bossa Nova tinha, certo? E o público também. O público também era filho de trabalhador. Então é por isso que a Jovem Guarda ela foi revolucionária. Tá? Ela mexeu em tudo, nos costumes, na música, etc, etc, etc. Muito bem, Devani. Então, gente, o livro do Devani Maggi, As Origens da Rebeldia na Jovem Guarda, publicado pela Coprocesso. Como é que o povo faz, Devani, para obter o seu livro? Onde é que eles podem comprar o seu livro? Para obter o seu livro, onde é que eles podem comprar o seu livro? Então, eles podem comprar diretamente comigo ou diretamente com o Jerônimo, que é o editor da Coprocesso. É só procurar a gente, que a gente vai ter o maior prazer de levar em mãos, ou mandar para o correio, ou seja como for, ou poder até buscar em casa. Então procurem na internet, podem procurar o site da editora Coprocesso, podem procurar as redes sociais do Devani. Devani está no Instagram. Não, está no Instagram, está no Facebook. Então procurem o Devani, podem deixar lá uma mensagem para ele dizendo: eu quero conhecer o livro, quero comprar o livro As Origens da Rebeldia na Jovem Guarda. O livro do Devani está aqui, foi lançado há uma semana, novinho ainda. Vocês, por favor, entrem em contato e comprem o livro As Origens da Rebeldia na Jovem Guarda. Garanto para vocês que vai ser uma leitura extremamente agradável. Mas, Devani, todas as pessoas que passam por aqui podem não parecer, mas o nosso programa já está se aproximando do final. Eu peço para que deixem uma mensagem para os nossos internautas, nossos telespectadores e telespectadoras, sobre o mundo, sobre a atualidade. Então eu gostaria que você também deixasse aqui as suas considerações finais, falando um pouco sobre o que você imagina desse mundo conturbado que nós estamos vivendo. Como é que você está olhando para o futuro? É complicado falar sobre isso, bastante complicado falar sobre o que nós estamos vivendo na atualidade e talvez até o que pode se prever ou coisa parecida sobre o futuro. Bem,
Eu vejo da seguinte forma, nós estamos vivendo uma época onde muita coisa que se passa é fake news, notícias que não tem nada a ver, né? Infundadas, mentirosas e tudo mais. O que eu quero dizer é que a melhor forma de você combater esse tipo de coisa é você ler, é você pesquisar, sabe? É você nunca ter uma opinião só, procurar sempre ter duas opiniões sobre isso, entendeu? Se você ler um livro, procura um outro livro que fale sobre o mesmo assunto, sobre um outro prisma. Se você viu alguém falando isso, procura saber de onde essa pessoa, quem é essa pessoa, de onde ela veio, do que ela se baseia para falar esses negócios públicos, entendeu? Então é uma época muito perigosa, tá? De você acreditar na primeira coisa que se fala ou na primeira coisa que se lê. Tá? A gente precisa fugir do senso comum. A gente precisa ter um senso crítico. E para ter um senso crítico, a gente precisa se basear em alguma coisa. Foi o que eu fiz para escrever esse livro. Então eu li muito livro, eu li muita revista, eu vi muita música, entendeu? Para mim poder ter base naquilo que eu escrevi e ter base naquilo que eu falo, naquilo que me pergunta, entendeu? Então foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na faculdade. Você não pode se basear no senso comum. Você precisa se basear no senso crítico. Procurar sempre saber de onde veio aquilo, de onde está a origem daquilo, tá? Daquela notícia, daquela fala, daquela música, daquele livro, disso tudo. Beleza? Devani, infelizmente o nosso tempo é curto. Chegamos ao final de mais uma Hora da Prosa. Eu quero aproveitar para te agradecer muito por você ter vindo aqui, para a gente conversar, para a gente poder divulgar o seu livro. Aliás, você tem uma camiseta com a capa do livro. Se alguém quiser essa camiseta aí, tem dessa camiseta para vender, Devani? Não. Primeiro eu quero agradecer demais a você, Giovanni, pela oportunidade, né? Tanto, não só de lançar o livro, mas de poder dar essa entrevista e poder falar de tudo que eu gosto, falar de como eu fiz ele e tudo mais, né? Não tenha para vender, mas se caso alguém quiser, eu posso providenciar. Muito bem. Então, gente, o Hora da Prosa vai ficando por aqui. E não se esqueçam, Origens e a Rebeldia na Jovem Guarda, Devani Maggi. Procurem na Copa Acesso ou nas redes sociais do Devani. Muito obrigado mais uma vez, Devani. Obrigado pela sua atenção e a gente volta no próximo programa A Hora da Prosa na próxima semana. Até lá!